Boa noite a todos. A paz de Jesus. Então hoje nós vamos dar sequência à aula que nós não concluímos 15 dias atrás, porque houve a necessidade da formação permanente, Nós não tivemos 40 minutos na nossa aula. Então teve uma parte que eu passei indo correndo e tudo. Então hoje nós faremos essa parte, assim como as aulas previstas para o dia de hoje, E nós ficaremos certinho aqui conforme o nosso calendário. Tudo bem? Então nós falaremos agora, neste primeiro momento, sobre a Santíssima Trindade. A nossa aula de hoje tem 3 temas: a Trindade, Jesus Cristo Salvador e Jesus Cristo Senhor. E assim nós vamos concluir o primeiro artigo do credo. E aqui nós vamos começar a partir da página 11. Eu vou falando das páginas porque a gente vai pulando, a gente não vai seguir na mesma sequência aí a apostila. Nós temos aqui um ícone que representa, vai aparecer ali, o ícone que representa a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse ícone representa a unidade, a comunhão que existe entre estas 3 pessoas divinas. Essas 3 pessoas divinas, que não são 3 deuses, mas formam um Deus só: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui a gente vê o Pai ao centro da mesa, olhando para o Filho, e o Filho olhando para o Espírito, porque na verdade a Santíssima Trindade é esse movimento de amor. O Pai ama e no meio desse amor ele lança um olhar sobre a humanidade, Não está tão nítido, mas no centro dessa mesa existe um cálice. E esse cálice representa a nossa humanidade. O Pai olha para o Filho e o Filho olha para a humanidade, olha para o Espírito e ocorre esse movimento de amor. O Pai ama e o Filho derrama o seu Espírito Santo sobre todos nós. E é esse o objetivo que essa pintura sagrada, porque é um ícone, então é uma pintura sagrada, não é pintada de qualquer forma, de qualquer jeito. Essa pintura, ela é fruto de uma vida de oração. A pessoa tem que rezar, contemplar o mistério, teve que contemplar o mistério aqui no caso da Santíssima Trindade, para representar aí na tela. Portanto, esta é uma imagem que nos ajuda a rezar, e a mergulhar no mistério da Santíssima Trindade. Não tem como a gente entender por inteiro o mistério da Santíssima Trindade. A gente poderia ficar aqui, fazer um curso intensivo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ainda iria faltar coisas, iria faltar elementos para que a gente compreenda o mistério da Santíssima Trindade, que é uma doutrina essencialmente nossa católica, Os evangélicos, muitos não creem na Santíssima Trindade, porque eles dizem que não tem essa palavra Trindade na Bíblia, e de fato não tem mesmo. Mas o que é essa Trindade? Essa Trindade significa que é constituída por 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que tem a Trindade,
E ele é só pensar um pouquinho, né? Usar um pouquinho a inteligência. A igreja, na sua sabedoria, na sua autoridade, né, determinou essa doutrina sobre a Santíssima Trindade. Né? Teve até uns disparates um tempo atrás desse, que o pessoal de uma determinada igreja ali, né, falaram que nós católicos queríamos colocar Maria Santíssima na Santíssima Trindade, né? Era uma sandice grande, porque Trindade é 3 pessoas. Se Maria entrar na Santíssima Trindade, não ia ser 4 pessoas, né? E além disso, seria uma grande heresia, porque Maria não é Deus, né? Maria é co-redentora, é co-participante do plano da salvação, né? Então, Santíssima Trindade é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, neste movimento de amor. O Pai ama o Filho derrama o Espírito Santo sobre nós, que nos leva a Deus, nos faz mergulhar no mistério do amor de Deus, e assim que acontece. Vamos adiante, né? Vamos pegar a nossa Bíblia em Romanos 11, 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36. Romanos está logo depois do livro dos Atos dos Apóstolos. Romanos 11, do 33 ao 36. Como são grandes as riquezas de Deus! Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento, a sua sabedoria! Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Né? Tudo que nós pensarmos, tudo que a gente cogitar na nossa mente, tudo começa em Deus e parte para Deus como fim, né? É o princípio e é o fim de todas as coisas. Não dá para falar que Deus tem um começo, que Deus tem um fim, como nós vimos na semana passada, né? Deus não foi criado, não tem como Deus ter sido criado, porque já que Ele é Deus Criador, Ele existe antes de tudo existir, antes do nada ter existido, né? E todas as coisas estão envoltas neste mistério de amor. E é o mistério mais fundamental e mais essencial da fé cristã, né? Da fé católica, apostólica, romana, porque é a base de tudo, né? Lá em Gênesis nós vemos uma prova de que Deus não estava sozinho, né? Antes da criação do mundo, pois ele faz uma reflexão, ele fala e está escrito assim lá no começo de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se é utilizado esse verbo façamos, significa que Deus não estava sozinho ao nos criar, ao nos pensar,
Mas aí a gente pode pensar assim: ah, mas e Jesus? Jesus não nasceu da Virgem Maria tantos mil anos depois da criação do homem. Como Jesus é Deus, Ele existe antes de todos os séculos. Ele é Deus, então Ele estava na Trindade. Ele esteve na Trindade durante todo o tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até na narrativa de Gênesis, que nós lemos toda na última formação, falava que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Então nós vemos esta unidade das três pessoas divinas desde a criação de todas as coisas. E Ele revela assim as nossas verdades. Santo Agostinho, ele tentou compreender sobre este mistério, da Santíssima Trindade, e ele foi andando pela beira da praia, nós já ouvimos esta história, e ele encontrou um menino tentando colocar o mar dentro daquele buraco, e ali aquele menino dá um ensinamento para ele belíssimo, de que não é possível compreender o mistério da Santíssima Trindade. Por isso que a igreja fala que é mistério. O mistério é para a gente contemplar, o mistério é para a gente mergulhar nele, contemplar, se alimentar, se enriquecer, na Trindade. Nós temos esta oportunidade. Já se disse de forma bela e profunda que nosso Deus, em seu mistério mais íntimo, não é uma solidão, mas é uma família. Não é os homens que vão ensinar a gente a ser comunidade. Quem, em primeiro lugar, nos ensina a ser comunidade é Deus. Porque Deus vive em uma comunidade perfeita, uma comunidade de amor. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita autoridade, Ele nos ensina o que é ser, o que é viver em comunidade, o que é ser família. Haja visto que Ele, ao se encarnar, Ele se encarnou no seio de uma família, Sendo Deus, Ele podia se encarnar, Ele podia aparecer nesse mundo, surgir nesse mundo de qualquer forma que nossa mente pode pensar. Da forma que Ele quisesse, pois Ele é Deus. Mas Ele se encarnou, Ele se manifestou no meio de nós. Ele desceu da sua glória no meio de nós para nos salvar no seio de uma família. Então, o ensinamento que a gente aprende aqui nesse artigo: quem vive em Deus jamais vive solidão, jamais se encontra em solidão fora da comunidade. É por isso que a igreja afirma que fora da igreja não existe salvação, porque fora da comunidade cristã não existe, não tem como existir salvação, porque ninguém se salva sozinho. A gente precisa se santificar no seio da comunidade cristã, pois leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família, que é o amor. Esse amor na família divina é o Espírito Santo. Quem disse essa frase? São João Paulo II. Vai falar a respeito desse grande amor que existe, que move a vida da Santíssima Trindade. E aí nós temos a Trindade, nesse esquema representado. Temos o Pai,
Temos o Filho e temos o Espírito Santo ali expresso. O Pai não é o Filho, e nem o Filho é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é o Filho. E muito menos o Espírito Santo é o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Um só, Um só. Todas as pessoas da Trindade, e o credo vai nos dizer assim: gerado, não que Jesus foi gerado, não criado, e consubstancial ao Pai, que significa da mesma natureza, da mesma essência do Pai, mas não sendo o Pai, vivendo a dignidade de Filho, mas como Deus. Parece complicado, mas é assim que acontece. A Trindade é esse mistério. Próximo slide. O Pai é Deus e está acima de todos nós, nos gerando no amor. A função do Pai é gerar todas as coisas no amor. Nós fomos pensados por Deus no amor. Nós somos pensados pelo Pai no amor. No amor, antes de todas as coisas, Ele nos escolheu. Ele nos predestinou para sermos dele. Ele nos escolheu. Ele olhou para todas as coisas e Ele não nos escolheu no coletivo. Ele nos escolheu individualmente. Ele escolheu gerou no amor a Soraya, o Geraldo, o Maicon, a Ildete, a Juliana, todos gerados, formados no amor. Coisa linda. Em cada tempo nosso. Para marcar uma geração. Para marcar um tempo. O Filho é Deus e está sempre ao nosso lado, caminhando conosco. Por isso que o nome do Filho é Jesus, chamado pelos profetas de Emanuel, Deus conosco. Está lá no profeta Isaías, Na plenitude dos tempos, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, porá o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Em nenhum lugar da história, se a gente estudar os múltiplos deuses que os homens criaram, deuses falsos, justamente por conta disso, nós nunca vamos ver um Deus que trabalha pelos seus, um Deus que anda com o seu povo, um Deus que está no meio do seu povo. Por isso que esse é o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus único, porque Ele caminha conosco. Ele quis tanto estar perto de nós, na plenitude dos tempos, envia Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, em Jesus, nós podemos tocar, em Jesus, nós podemos sentir, em Jesus, nós podemos ver a Deus. Olha aqui, mistério lindo aos nossos olhos.
O Espírito é Deus e está sempre dentro de nós, nos iluminando. Somos obras das suas mãos, da Trindade, sua imagem e semelhança. E a Trindade é o amor. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos reflexo da Trindade. Nós somos reflexo de Deus. Nossa vida na graça expressa, deve externar isso, deve externar que nós somos reflexos vivos da Trindade, reflexo de Deus. Por isso que nós não devemos tratar o nosso corpo de qualquer maneira. Por isso que nós não podemos tratar a nossa vida de qualquer jeito. Porque nós somos criação de Deus. E mais que isso, imagem e semelhança de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 João 4, 8. 1 João 4, 8. E depois o verso 16. Olha só. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. O que significa isso? Pede limão da bananeira? Não existe, né? Nem a ciência, com todos os avanços, conseguiu fazer uma aberração dessa, né? Pede limão, dá limão. Pede banana, dá banana. E filhos de Deus são imagens e semelhanças de Deus. Ninguém pode tirar isso. Isso está na nossa essência mais profunda. Está na nossa constituição profunda. Foi feita antes de toda a criação. Esse Deus, próximo slide, é um Deus que é Pai. O Antigo Testamento apresenta a Deus como Pai por ser Criador e trata Israel como filho. É como um pai a cuidar dos necessitados, ou como uma mãe a dar consolo. Nós vemos em todo o Antigo Testamento a pedagogia divina, Deus Pai se revelando desta maneira. E por que nós falamos no contexto de uma pedagogia divina? A pedagogia é você ir ensinando aos poucos. A palavra pedagogia, ela vem do grego e significa pegar pela mão, conduzir pela mão, Conduzir pela mão. E Deus pegou o homem pela mão para que ele de fato compreendesse esse mistério no qual ele foi criado. Está ficando claro, gente? Vocês podem, se tiver pergunta, pode levantar a mão, pode que a gente vai respondendo, Se não compreender alguma coisa, vai falando. Se estiver ficando muito confuso, vai falando. É importante a gente ter essa troca.
E nós vemos essa figura de Deus Pai, Deus agindo como uma mãe, Deus provendo, né, nas nossas vidas, na vida da história do povo de Deus, né? Então essa é uma característica de Deus Pai. A linguagem comparativa do amor divino ao paterno e materno quer expressar que nele há ternura, cuidado, sustento e proteção. É isso que um filho espera de um pai, né? Essas 4 coisas, né? A ternura, o cuidado, o sustento e a proteção. E Deus, na sua pedagogia divina, nos reveste de tudo isso. Deus cuida de nós. Deus é um Deus de ternura para a nossa vida. Olha a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Como que ela experimentou a ternura do Pai na sua vida. Através da simplicidade, através de se reconhecer pequeno, né? Para a gente experimentar a paternidade divina, a gente precisa aprender também a se colocar como um filho que depende, que necessita do Pai, que necessita da ternura do Pai. E é aqui também que muita gente para na sua relação com Deus, porque tem situações que não foram resolvidas com seus pais terrenos, então não conseguem mergulhar no mistério da paternidade divina, porque vem Deus como um Deus distante, rigoroso, que vai punir, né? Tem gente que pensa que Deus fica lá do céu com um raio na mão para quando você errar e pegar. Olha, o João errou, toma um raio na cabeça dele, né? Toma um raio na cabeça da Ednei, né? Não, Deus é um Pai de amor. Ele cuida, Ele é eterno, Ele nos acaricia, Ele nos ama, né? E nessa sociedade. Mas a gente aprende errado, né? Porque eu vi às vezes alguém falar, quando a gente faz alguma coisa errada, Deus vai te castigar, Deus não mostra. Então a gente vai ter Deus quando é pequeno, agora não, porque Deus, Ele castiga, Ele é ruim, né? E não é isso, né? Não é isso. Então agora, assim, depois de maior, a gente vai aprendendo, né? Com meus sobrinhos eu falo, não, Deus, Ele não sabe nada que você faça isso, mas Ele não vai castigar, Ele gosta das coisas certas, porque a gente aprende assim, né? Que Deus, eu pelo menos aprendi assim, Ele vai castigar, como se Ele fosse um Deus ruim, não é assim, né? Ele é o amor. E essas imagens ficam no nosso subconsciente, quer queira, quer não, né? Então a gente precisa muito ser curado nisso, muitas vezes, por causa dessas imagens que vão ficando na nossa mente, né? E contribuem para a educação dos filhos, né? Nunca eduque os mostrando Deus como um castigador, como um cangaceiro. Tem gente que coloca Deus como um cangaceiro, vai matar todo mundo, que é rígido, que é um juiz, Deus que olha tudo, que vê tudo para condenar. Antes de ver tudo, Deus vê tudo para nos amar. Se há coisas para que em nós sejam corrigidas, Ele corrige para amar, não para nisso. Então a gente precisa ser curado nesse sentido. E a nossa geração também, né, precisa ser curada nesse sentido. No livro de Malaquias fala que nos últimos tempos, né, o Espírito que vai ser derramado
vai fazer voltar os pais para os filhos. Né? Essa relação do pai para os filhos. Né? Porque é uma marca que nós temos. E ferindo isso, não adianta a gente falar assim: ah, eu não vou com a cara do pai, mas aí eu rezo para Jesus, do Espírito Santo. Não adianta, porque é uma fé, até mesmo eu posso dizer que é uma fé irreal, não existe. Porque tem que passar pelas 3 pessoas. Né? Embora aqui na igreja, né, eles colocaram o Espírito Santo dentro da gaiola uns milênios, né, uns séculos, aí colocaram o Espírito Santo e ninguém falava sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo estava agindo, o Espírito Santo estava abrindo os caminhos para esse tempo, estava visitando a história, e nós estamos vivendo esse tempo que é os tempos do Espírito Santo, os tempos da plenitude, né? Que nada mais é o derramamento do amor do Pai, que o Espírito Santo realiza. E aqui, tendo ficado claro que Deus não é a imagem do ser humano, mas as perfeições do ser humano refletem sim algo da perfeição divina, podemos avançar na busca do entendimento da revelação do Pai. Então, isso que a gente acabou já abordando aqui, né? Nós podemos avançar, nós temos este acesso em direção à revelação do Pai, né? Porque Jesus revela o Pai. A nossa próxima tela, né? Jesus, ele mostra o Pai, né? Porque Jesus ele ama, ele cuida, ele é criador, né? Mas ele é um Pai que quer ter uma relação conosco, e por isso em Jesus ele se revela, né? Em Jesus nós podemos ver o rosto de Deus. Em Jesus nós podemos contemplar a face de Deus. Vamos adiante, avançar nesse entendimento. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. João 1,18. Né? Foi Jesus quem deu a conhecer o Pai. Em Jesus nós temos esta revelação. E aqui tem um exemplo. Quando é que um homem se torna pai? Quando ele se une à sua esposa, quando ele se une à sua esposa e juntos eles participam deste ato criador de Deus e tem um filho. Antes ele era filho, ele era neto, ele era sobrinho, esposo, continua sendo esposo, todos nós, né? Nós nascemos de chocadeira, né? Todos nós somos pai, quem tem um filho se torna pai, mas é sobrinho, esposo e tudo. E é na concepção do filho que se torna pai. Com Deus não é assim. O que acontece? Deus sempre existiu enquanto Pai. Logo, ele não viveu numa completa solidão, né? Se ele era pai, significava que ele tinha um filho. Senão, não tem como ele ser pai. Vocês entenderam? Né?
entediado com tanta glória, e um belo dia teve a ideia de gerar um filho. E depois criar o planeta Terra, as borboletas, e depois os homens. Deus é Pai. Em Jesus, que é o que revela o Pai, que mostra para nós o Pai verdadeiramente. Por essa razão, Jesus o chama de Pai. E se nós não podemos invocá-lo como tal, é porque fomos feitos filhos por causa dele. Há, portanto, uma distinção que o próprio Deus revelou. Jesus disse: não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Ele é o Filho, e nós fomos adotados como filhos. Olha que mistério belíssimo, que mistério maravilhoso. E a Lerita, Deus, nós participamos desse plano maravilhoso do Pai. Nós participamos da glória de Deus. E Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem planos para nós, E nós vamos ver um pouco desses planos de Deus para a nossa vida através de uma carta que Deus mandou lá na minha casa para todos vocês que aqui estão. E a Lerita vai entregar a Regina vai entregar essa carta de Deus para a nossa vida. Depois reze com ela. Nessa carta está contida todas as promessas, boa parte, todas não, porque senão teríamos que dar uma Bíblia a cada um, uma parte das promessas de Deus que revela o plano pessoal que Deus tem para a nossa vida. Nós não somos obra do acaso. Nós nascemos como imagem e semelhança de Deus para manifestar a presença dele no mundo à nossa volta. Então a Regina vai entregar essa carta para você daqui a pouco. Reza com ela, Reza com ela, que vocês vão ver que bênção de Deus, quão maravilhosos são os planos que Deus tem para nós, que Deus tem para com a nossa vida, Sobretudo, o plano maior de Deus é querer que nós logo estejamos com Ele na sua glória. Acho que é o sonho de todo o pai, estar junto com o seu filho. Imagina o coração de Deus, como está ansioso por se encontrar conosco, na glória eterna. Mas ninguém vai morrer não, agora mas todos nós chegaremos até Ele, todos nós concluiremos a nossa existência nele. Então, diante desse amor de Deus, diante desta graça de participarmos da glória de Deus, vamos fechar os nossos olhos, porque a Santíssima Trindade a gente não compreende como um mistério, a gente contempla. Então, nós, pela força do Espírito Santo, e como uma escola que nós estamos, e na escola existe um treinamento, nós vamos entrar no mistério da Santíssima Trindade. Nós vamos
mergulhar nesses 5 minutos antes do intervalo no mistério da Trindade Santa. O Pai que nos ama imensamente. O Pai que olha para nós. O Pai que olha para nós e nos vê de uma forma diferente. No Antigo Testamento, um personagem bíblico vai dizer que viu Deus que via ele. Eu vi o Deus que me via. E Deus nos vê. Deus lança para nós um olhar de amor. Deus que é Pai. Sinta a ternura do Pai. Sinta a ternura do Pai. E ao mesmo tempo, o Pai olha para o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor, que é o amém de Deus, que é a palavra de Deus, encarnada no meio de nós, o Deus conosco. E nesse olhar de amor, Deus outorga uma missão importante para o filho. Ajuda esse meu filho a alcançar a minha graça. É isso que o Senhor vai trabalhando. E em Jesus nós experimentamos essa salvação. E para chegarmos ao coração do Pai, para contemplarmos o rosto de Deus, o Filho derrama sobre nós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos dá força, esse Espírito Santo que nos dá liberdade, esse Espírito Santo que nos enche de alegria, o Espírito Santo que batiza o nosso coração a ponto de tirar de nós as impurezas. Ele é o santificador. Ele que vai deixando, vai permitindo que nós olhemos a própria Trindade de uma forma nítida, não de uma forma embaçada, não de uma forma desfocada. Vai se permitindo vivenciar essa experiência. E sinta o amor, sinta o cuidado de Deus, que vai se movendo ao nosso redor, que vai se movendo no nosso meio. O Pai está amando, o Filho derramando o seu Espírito sobre todos nós. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo. Amém. Amém? Quem conseguiu experimentar um pouquinho do mistério da Santíssima Trindade, né? Eu consegui sentir o amor de Deus, sentir um movimento de Deus, né? Esse amor trinitário, o Senhor. Nós estamos sendo treinados pelo Espírito Santo para manifestarmos isso no mundo. Amém? Então nós vamos sair agora no nosso intervalo. A Regina vai entregar a carta de Deus. Era porque o correio estava de greve
Aí Deus falou assim: eu vou mandar lá para casa dos Marcos, né, as cartas. Aí você entrega, tá bom? Aí eu estou entregando essa carta, tá bom? Cuidem dela com todo carinho, porque vem de Deus. Tem as palavras de Deus. Posso falar? Bem? Então vamos para o nosso intervalo, para a gente voltar para a próxima etapa da nossa aula. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mas dá o texto agora, como que vai chegar? Não, se o texto não chegar, não começa a usar. Nós vamos começando então. Nós vamos falar de Jesus enquanto Salvador do mundo. Jesus Cristo, Salvador da humanidade, Salvador do gênero humano. Esse Jesus Cristo nós vimos, nós aprendemos, Deus é Criador do céu e da terra, né? De todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Nós vamos ver Jesus Cristo Salvador do gênero humano. Nessa ação salvadora de Jesus Cristo Ele é Salvador e Ele é Senhor. Nós somos chamados a viver no seu senhorio, né? Então é nesse mistério, é nessa graça que nós vamos mergulhar nesse segundo momento, né? Jesus Cristo como Salvador, né? O coração de Deus aberto na cruz pulsa, assim como está na imagem, de amor por nós, né? Pulsa de amor por nós, pulsa de amor pelo homem, né? João 3,16 vai dizer o que mesmo? João 3,16 que a gente conhece de cor, todo mundo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê viva no mundo. Isso aí. Mas vamos falar com mais vontade, né? Vamos falar fora das catacumbas. Está todo mundo dentro das catacumbas. Vamos falar como quem professa essa verdade. Então no 3 todo mundo vai falar bem forte esse versículo de João 3,16. 1, 2, 3. Para que a gente tenha a vida eterna. Ele é Salvador, por quê? Porque Ele precisou nos salvar de uma coisa. Quem sabe de que Jesus nos salvou? Do poder e do domínio do pecado. Isso mesmo. Então, a gente vai ver aqui nesse slide o pecado e as suas consequências. Nós estamos agora na página 23 em diante. Nós vamos percorrer essas páginas, mas eu não vou me deter muito aqui na apostila, certo? O pecado e as suas consequências.
Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito disso. É toda esta harmonia da justiça original prevista para o homem pelo desígnio de Deus, que será perdida pelo pecado dos nossos primeiros pais, né? A harmonia e a justiça original que havia no paraíso, nós perdemos pelo pecado de Adão e Eva, né? Até coloquei eles aí, Adão abaixado e Eva lá pegando a maçãzinha lá, né? Daí para fazendo a escadinha, né? Achei legal essa imagem porque sempre fica se falando de quem que é o culpado, né? Não é, os dois são culpados, né? Porque os dois desobedeceram a Deus. Não importa se foi a mulher que ouviu a sedução da cobra, da serpente, né? Mas os dois pecaram, os dois desobedeceram a Deus. E por causa dessa desobediência, toda a harmonia, toda a justiça original que havia, toda a intimidade que havia, que diz que Deus passeava pelo jardim, os colocou num jardim chamado Jardim do Éden, né? Que a ciência não conseguiu descobrir onde fica esse Jardim do Éden até hoje. E nunca vai descobrir, porque não é um lugar físico, o Jardim do Éden. Éden significa comunhão perfeita. O homem gozava de uma comunhão perfeita com Deus. Era um lugar, Éden era um lugar espiritual, podemos dizer assim, né? Onde o homem tinha profunda comunhão com Deus, gozava de profunda intimidade com Deus. Então, mas esse Jardim já tem no Brasil. Ah, já tem? No Brasil. Na igreja Do de Macedo. Já tem um Jardim do Éden lá na igreja do Edir Macedo. Você já está falando. O cara está poderoso, né? Já foi promovido a Deus até, né? Deus me livre. Vai de reto o Satã. Então, toda a comunhão, toda a graça, o homem tinha a graça de poder conversar com Deus, ouvir os passos de Deus andando pelo jardim, né? O jardim, tem até uma música que fala que é o jardim da inocência, né? Onde o homem não havia maldade, não havia malícia, né? Todo mundo gozava dessa graça. Então, por causa do pecado, né, que é separação de Deus, dos nossos primeiros pais, a desobediência, né, nós perdemos essa graça. Nós vimos até na semana passada que nós tínhamos dois dons que nós perdemos: os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. Os dons preternaturais, né? O dom que nós tínhamos, que o homem tinha, de ter uma sabedoria a respeito das coisas, que não precisava de estudo, né? Tinha isso pleno, né? Tinha a ausência da morte, né? Da dor, do sofrimento, tudo isso. Os dons sobrenaturais, né? Que são dons que falavam dessa imortalidade, né? Que nós tínhamos lá no paraíso. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e nós nascemos privados, como está em Romanos 8, 26.
Todos pecaram e todos estão privados, estão afastados, estão separados da glória de Deus. A mancha do pecado original, é a tendência do pecado original, que é assim, né? Vamos supor que esse livro seja a nossa vida. Nós nascemos inclinados para o pecado. Até porque eu faço propaganda do livro. Nós nascemos inclinados para o pecado. E a graça nos faz estar inclinados para Deus. Né? É isso que acontece. O pecado original nós nascemos assim, na queda. É por isso que para cair é tão fácil. Porque a gravidade, né, já puxa para baixo, né, todas as coisas. Mas a graça veio em nosso favor, né? E pela graça de Deus nós podemos voltar para a nossa imagem e semelhança, nossa tendência natural, que é ser de Deus. Vamos adiante. Falar do pecado é uma verdade essencial da fé, né? Pois é a consequência, é aquilo que nós estamos sujeitos, né, na nossa humanidade, né? E podemos resumir as consequências do pecado em uma só palavra: morte, né? O salário do pecado é a morte, São Paulo vai dizer, né? Entre outras coisas, o pecado significa separação de Deus, né? Criou-se um abismo entre Deus e o homem, e esse abismo se chama pecado, né? E esse é o maior problema que o pecado trouxe para o homem: a separação de Deus, como se colocasse um muro entre Deus e o homem, um abismo, né, intransponível. É que nós vamos ver como que esse abismo ele foi banido pela cruz de Cristo. Pelo pecado também nós estamos sujeitos ao diabo. O símbolo usado em Gênesis para tal sujeição é a aliança com a serpente. O homem desacreditou da palavra divina e viu na proposta maligna um atalho para tentar se igualar a Deus. Né? O homem desacreditou. Não era só uma simples ordem de Deus, né? Um mero teste de Deus para o homem, né? Não era o programa do João Kleber lá, o teste de fidelidade, né? Era a palavra de Deus que estava ali expressa naquela ordem. Vocês podem pegar de tudo, vocês podem comer de todos os frutos aqui do jardim, menos o fruto daquela árvore. Tinha tudo à nossa disposição. Mas o homem desobedeceu a palavra de Deus. Aí que está a gravidade maior disso tudo. E por causa disso foi feita uma aliança entre o homem e o inimigo de Deus. Porque até então o único que havia desobedecido era ele. O único que tinha desobedecido a Deus era Satanás, Lúcifer, capiroto e tudo encardido e tudo mentiroso, imundo e por aí vai. O tinhoso. Ele que tinha desobedecido primeiro. E por causa disso, o homem se igualou
acabou se igualando a ele, né? Numa ânsia de querer ser como Deus, né? E aí gerou uma rebeldia, né? A rebeldia é sempre fruto da desobediência a Deus, né? Nem precisamos falar, né, do que acontece na sociedade de hoje, né? As rebeldias, né, que acontecem, que tem gerado tantas coisas, né? Porque o pecado gera essa aliança, essa sujeição ao diabo. O pecado é deixar morrer no Criador. Olha que coisa forte, coisa triste. O pecado é deixar morrer no coração a confiança no Criador. Está no Catecismo da Igreja, no parágrafo 397. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo que nós não confiamos em Deus. Toda a vez, porque é matéria do pecado. E outra consequência do pecado é a corrupção da imagem de Deus em nós. Porque a nossa meta é sempre ser de Deus. Quando a gente perde essa meta, significa que nós estamos em pecado, né? E o pecado faz com que nós vivamos um estilo de vida longe, distante de Deus. E aí nós viramos bicho. Deixamos de ser humano. Porque o homem só tem a realização plena se ele estiver unido com Deus. Porque se ele não está unido com Deus, ele feriu a dignidade humana que Deus nos dá. Ele feriu a dignidade humana que Deus nos dá. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos relativistas a ponto de achar que é normal o rumo que está tomando o mundo à nossa volta, né? Assumindo uma imagem que não é de Deus, que tem Deus um Deus falsificado, que tem um Deus falsificado, um Deus que não é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Porque as coisas de Deus são como Deus é. Não tem como, é só olhar, né? As coisas de Deus são assim. E o pecado seduz a ponto de fazer com que essas coisas sejam belas aparentemente, mas por dentro, lá no interior, essas coisas são podres e sujas e conduzem à morte, conduzem à escravidão e tudo mais, né? E as coisas de Deus, elas são belas por dentro e por fora. Então, o pecado corrompe a imagem de Deus em nós. Nós temos exemplos de que a santidade, ela torna até o corpo. Mais para frente vai ser estudado quando falar da ressurreição da carne, né? Mas é um fruto da ação santificadora do Espírito Santo, de que corpos santos não conheceram a corrupção, como é o caso do corpo da Virgem Maria, né? Que é o caso supremo, exemplo supremo que nós temos, porque nem aqui na terra foi deixado o corpo da Santíssima Virgem, mas ela foi assunta, ela foi levada aos céus de corpo e alma. Seu corpo não conheceu a corrupção. Pode andar pelo mundo inteiro que você não vai achar
os restos mortais de Nossa Senhora, porque ela foi assunta ao céu, porque ela foi preservada do pecado original. Vida de outros santos, São Padre Pio de Pietrelcina, né? Já visto daqui a alguns dias, em dezembro, né? Encerramento do nosso Betel, vai estar começando na igreja o tempo da misericórdia, o jubileu da misericórdia, e o corpo intacto do Padre Pio vai estar exposto lá no Vaticano. São João 23, eu não sei precisar o tempo, eu posso pesquisar e eu falo. São João 23, que tem o corpo intacto, e muitos santos, Santa Bernadette Soubirous, né, com quem Nossa Senhora apareceu e disse para ela: eu sou a Imaculada Conceição. E diante daquilo, aquela moça se tornou uma jovem, uma mulher santa, sendo santificada pelo Espírito Santo. O corpo dela está intacto até hoje. Não. Santa Bernadette era uma menina, né? Era pequena quando ela se encontrou com Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu e tudo mais. Por causa dessa graça. Por um lado, o pecado corrompe, por outro, a graça santifica e preserva. Né? Mas vamos voltar aqui. O pecado. A gente fala que existem duas quedas. A primeira queda, nós vamos ver aqui, eu vou ler aqui o que está no catecismo. Por trás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. Né? Catecismo da Igreja Católica 391. É uma voz sedutora. Uma voz que faz com que os homens caiam na morte. É atrativa, é bonita no primeiro momento, né? Uma falsa beleza, né? Um falso conceito de beleza, né? Como nós vemos aí o que está acontecendo nas câmaras dos vereadores, dos deputados, as leis horrendas que vêm sendo aplicadas, onde se fala que o homem tem que casar com o homem porque é bonito eles estarem vivendo o amor, um amor que é totalmente egoísta, um amor que não é amor, né? Porque leva à morte. E segundo o nosso bispo Dom Pedro, o amor é a morte da morte. O amor é a morte da morte. Frase de Dom Pedro, que eu já tenho na minha cabeceira essa frase, porque eu nunca vi definição tão bela a respeito do amor. Então, há essa voz sedutora que faz o homem cair na morte. E aí surge até uma pergunta, né? Por que Deus criou o diabo? Por que existe o mal no mundo? Começar com essa pergunta, ela já é uma heresia em si, porque Deus, sendo bom, Ele não pode ter criado o mal, porque na bondade de Deus só existe bondade. Como eu falei, um pé de limão só dá limão. Se Deus é amor, no amor só existe bondade, no amor existe cuidado, no amor existe doação, no amor existe entrega e todas essas coisas.
Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, anjo de luz. Anjo de luz que Deus criou bom, né? Satanás e os outros demônios que caíram com ele. De anjos criados bons por Deus, transformaram-se em maus, porque com livre e irrevogável escolha rejeitaram a Deus e o seu reino, dando assim origem ao inferno. O inferno não foi criado por Deus também. Quem criou o inferno foi a escolha de Lúcifer. Porque uma vez que Lúcifer, ele escolheu estar afastado da presença de Deus, ele já não poderia habitar na glória de Deus. E o lugar onde os que se rebelaram contra ele poderiam estar é o inferno, esse lugar espiritual, né? Para onde vão aqueles que também se rebelam contra Deus. Mas existe uma diferença entre os anjos e nós. Essa escolha que Lúcifer e os anjos decaídos fizeram foi uma escolha irrevogável. Deus não vai mudar de ideia, porque eles são anjos, né? Não adianta, porque Deus não é brasileiro. Deus não vai dar um jeitinho no final da história para que o demônio se converta. Então eles foram anjos. Não, eles são anjos. São anjos decaídos. Porque se eles deixarem de ser anjos, eles não existem como nada. Foi a primeira criação de Deus sobre a vida dele. Foi a criação, eles foram criados como anjos. Então eles são anjos decaídos, porque Deus não volta atrás em nada que ele faz, em nada que ele fala, né? Então nós temos isso, né? O inferno não foi criado por Deus, e muito menos o diabo, né? Até esse nome diabo, né, vem da palavra diabolos, que significa aquele que divide. Lá em Apocalipse vai falar dessa questão. Aí nós temos duas passagens bíblicas e eu queria que rapidamente, quem que vai ler? A Juliana podia ler Ezequiel 28, do 12 ao 19. Pode, Ju? Sim. E a Thalita pode ler Isaías 14, do 3 ao 21. Gabriela está auxiliar. Essas passagens vão mostrar bem, né, como que aconteceu essa queda e algumas características do inimigo de Deus, né? O Gabriel pode ler. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isso. Você é um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázios, berilo, onix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita, desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso levou
deu à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas, que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinza. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com eles. Olha só as características, né? O orgulho, a vaidade, fala da beleza com que Lúcifer foi criado, né? Andava, vivia nos jardins de Deus, né? Mas ele se rebelou diante da beleza, diante da grandeza, né? Há quem fale, mas a gente não tem certeza que Lúcifer era até um músico lá no céu, né? Mas a gente não tem certeza totalmente disso, né? Mas que ele é orgulhoso, ele é vaidoso, prepotente, quis ser como Deus, né? Foi mal nos negócios, né? Fez as pedaladas fiscais dele, né? Aí já entende, né? De que as obras dele, onde que estão, né? Então, essa é a característica, né, do demônio, de Satanás. E olha a segunda passagem. O povo de Israel chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão. E assim vocês ficarão livres do sofrimento e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus, ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia, e dizem, desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei, você também perdeu as forças. Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua vaidade? Aonde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim, subirei até o céu e me sentarei no trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte aonde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar, será este o homem que fazia os reinos tremerem? Que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um a sua própria sepultura, mas você não foi sepultado. Como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito. Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo os seus filhos, a fim de
que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o mundo de cidades. Olha só, né? Dispensa até explicações, né? É as características, né? E ainda Apocalipse fala a respeito dessa queda, né? Que caiu a terça parte das estrelas do céu, juntamente com a desobediência, a desordem, a rebeldia que ele causou. E sabe por que ele se rebelou contra Deus? Porque Deus criou o homem e deu para o homem a imagem e semelhança de Deus. Por causa disso, a beleza, a luz dele era menor diante da glória que foi depositada em nós. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, o voltar atrás nas nossas escolhas. Os anjos não, né? Os anjos, eles automaticamente, a partir do momento que se rebelaram contra Deus, eles decaíram do céu e não tem perdão, né? A gente tem perdão, e eles se rebelaram justamente porque Deus colocou em nós um plano belíssimo, um plano maravilhoso, nos fez constituídos de uma dignidade de ser a imagem e semelhança de Deus. E isso ele ficou com inveja, mas ele perdeu e é um derrotado para sempre. Nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus até o fim. E só vai para o inferno quem quiser, quem escolher mal. Se escolher andar com ele, vai ser como ele, e logo vai morar com ele, né? Quem escolher ser de Deus, vai a cada dia se aperfeiçoando, vai viver com ele na eternidade. É fruto, o inferno é fruto da nossa escolha. Só vai para o inferno quem quiser. Eu não quero, não. Aqui está falando um pouco do pecado, mas a gente já falou. Pode passar para isso, para a gente fechar essa questão da segunda queda. A primeira queda, então, portanto, se deu no mundo angelical. Lúcifer quis ser como Deus e caiu, levando outros consigo. Não podendo mais contra Deus, investiu contra a sua própria obra-prima, o homem, oferecendo justamente aquilo que provocou-lhe a queda, a pretensão de ser Deus. O resultado é que nossos primeiros pais cederam à tentação, arrastando-nos consigo. Foi a segunda queda. Entendeu? Porque a gente fala as duas quedas. A primeira queda porque Lúcifer caiu na sua rebelião, e a segunda queda é porque nossos primeiros pais aceitaram essa rebelião e caíram, nos conduziram à queda. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo, embora sua ação cause graves danos de natureza espiritual, indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Né? A ação diabólica no mundo, né, acontece porque Deus
Deus tem permitido, né? Como aconteceu na vida de Jó, por exemplo. O diabo vai diante de Deus para pedir permissão para Deus para provar a vida de Jó, né? Isso é um grande mistério, mas nós sabemos que isso aqui não é eterno, né? Porque Jesus voltará, e quando Ele voltar, vai ser a derrota definitiva de Satanás, né? Isso é a certeza que nós temos, né? E Satanás sempre se levanta para cair em tudo. Ele não pode impedir que o reino de Deus aconteça. Ele não pode impedir que nós sejamos de Deus. Ele não pode, mas ele age muitas vezes por brechas que nós deixamos abertas e que nós falamos para ele: pode entrar, fazemos um cafezinho para ele, tudo, né? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque ele age, ele entra, ele penetra nas nossas casas através das brechas. É como um gás que penetra pela fenda da porta e pode matar uma família toda durante uma madrugada. E aconteceu uma vez na comunidade de vida, lembra, Gabi? Disso. Que o gás vazou, nós estávamos na oração e o gás vazou, estava invadindo toda a casa do Sandro. Mas eu não morava aqui ainda. Não? Nossa, eu estou vendo. Não queria dizer. Então, uma certa vez, nós estávamos orando e aconteceu exatamente isso. E aí uma irmã teve uma palavra de ciência, fogo subir correndo lá e o diabo queria matar, né? O diabo queria matar a Rosa e o Samuel, que estavam pequenininho naquele tempo, bebezinho. A casa estava tomada de gás e ninguém sabe como que aquele gás vazou, né? Naquele dia, né? Coisas, ações, sutilezas que o inimigo tenta fazer pelas brechas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas brechas, né? Porque nós não estamos possuídos pelo demônio, nós temos liberdade. Na nossa liberdade, se a gente escolher a Deus, né? Santo Agostinho fala que o diabo é um cachorro amarrado, né? Só vai ser mordido quem chegar perto dele. Se você vai lá perto dele, vai ser abocanhado. E aí nós temos a grande boa nova, né, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João 3,8b. Jesus veio, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A finalidade da nossa vida, da vinda de Jesus até nós, foi por nós, né? No credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo mais antigo que a gente reza em ocasiões especiais na igreja, vai dizer: e por nós homens e para a nossa salvação. Por nós, porque, pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Foi por nós. E foi pelos nossos pecados. Eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Na cruz, nos substituiu, pagou pelos nossos erros e carregou o
nosso peso. Né? Isaías 53, o cântico do servo sofredor, né? Foi por nós. Né? Ele tirou, pagou pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque eram nós que merecíamos ser macerados daquela forma que ele ficou. Né? Isaías fala que não havia aspecto humano sobre o servo, diante do servo sofredor, porque o pecado tira de nós o gênero humano, desfigura a nossa alma. Então Jesus, Ele mesmo quis pagar por todos os nossos pecados, os que nós cometemos ontem, o que nós vamos cometer até o final da nossa vida, e de nossos pais, dos nossos antepassados, tudo, né? E carregou, assumiu esse peso para nos libertar, porque era um preço que nós nunca poderíamos pagar. Nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor. Com a sua paixão e glorificação, Ele nos livrou do poder do pecado e da morte, e Ele reina soberanamente sobre nós. Recebeu o nome e o título mais honroso, Senhor, e destruiu as obras do maligno, e tem poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Colossenses vai falar, num desfile, Cristo desceu à mansão dos mortos, e no desfile de vitória, Ele trouxe a Satanás rastejando pelo chão, né? Porque é Ele que tem que rastejar pelo chão, não é nós, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E diante disso nós temos um nome que é sobre todo o nome, né? Um nome que não existe, não existe outro debaixo do céu, outro nome que seja dado aos homens, pelo qual nós devemos ser salvos. É o nome de Jesus. Jesus, que significa Deus salva. Jesus, que significa Deus salva. E aí nós podemos usar esse nome poderoso. Nós temos visto isso, né, no meio da nossa comunidade, né? Autoridade para usarmos o nome poderoso de Jesus, né? Para pedirmos o Pai em nome dele, né? Para que usemos o seu nome em oração. O nome de Jesus está conectado à salvação. O nome de Jesus deve ser usado em nossa vida e ministério para salvar as pessoas. Quando nos unimos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E por aí vai, né? Por aí nós temos várias manifestações desse nome poderoso que nós temos aprendido a usar no meio da comunidade. Quanta coisa não tem acontecido pelo poderoso nome de Jesus na nossa vida. Jesus Cristo, Ele é Senhor, Ele é o Messias. O que significa a palavra Messias? No hebraico significa ungido, e traduzido para o grego significa Cristo, né? O ungido de Deus. Ele, no seu nascimento, Ele foi anunciado como Salvador, Messias e Senhor. Lucas 2:11. Os pastorinhos, quando são avisados pelos anjos, né? Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor, né? Nós logo celebraremos e viveremos na liturgia da igreja, né? Esse Messias, como a gente vê em Isaías 11, o povo esperava
E de fato, o Messias, quando veio, assim veio, é cheio do Espírito Santo. Até em Lucas 1, Jesus pega o livro do profeta Isaías e ele lê exatamente esta passagem. Ele afirma: hoje se cumpriu essa profecia, porque ele é ungido. E aqui, passagem de Atos 10, 37. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Por toda a parte ele andou fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Passagem aqui que era a passagem de Dom Décio, bispo da diocese, antes de Dom Nelson ainda, que veio a falecer e tudo. Essa passagem ele gostava muito, porque fala da obra do poder de Jesus. Ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Jesus é o Filho único de Deus, e por causa disso, o céu que Adão fechou, Cristo abriu para sempre, abriu para nunca mais fechar. Pode pular da transfiguração. E Ele é o Senhor, nós vemos em várias passagens. Ele ao longo de toda a vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam a sua soberania divina. Porque Ele é soberano, Ele recebeu o título de Senhor. Senhor sobre todas as coisas, Senhor inclusive da nossa vida. É o que nós professamos através do senhorio de Jesus, o senhorio de Cristo, que é uma vida cristã que agrade o coração de Deus, uma vida cristã coerente com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida rendida ao Senhor, vivendo enquanto escravo. O escravo, ele é submisso ao seu Senhor. O escravo não tem vontade própria. O escravo, ele faz de tudo para agradar o seu Senhor. E assim a nossa vida deve ser diante de Deus. Se nós optarmos por viver assim, é claro. E essa é a verdadeira evolução do homem, prostrado aos pés da cruz de Jesus, vivendo uma vida coerente segundo a palavra de Deus, vivendo uma vida de bem-aventurança diante do Senhor. Então é preciso que a gente reviva aquela experiência que a gente fez lá nas experiências de oração, onde nós declaramos o senhorio de Jesus na nossa vida. Nós declaramos naquele dia: Jesus é o Senhor da minha casa, Jesus é o Senhor do meu emprego, Jesus é o Senhor do meu passado, do meu presente, do meu futuro, da minha história, dos meus bens, de tudo que eu sou. Todo dia nós precisamos declarar isso, porque esse Senhor é grande em nossa vida, esse Senhor é soberano na nossa vida. Por isso nós precisamos ter esta vida coerente diante de Deus. E aqui eu deixo uma palavra de Santo Agostinho a esse respeito, que é um tapa na cara da gente.
Não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Né? E o primeiro ouvido que está ouvindo isso sou eu. Né? Não vale de nada, né, dar um ensinamento sobre o Senhor e não viver esse ensinamento. Não vale de nada dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida e não termos uma vida coerente. É desleal. É preferível que a gente fale, estou parando por aqui, do que ficar parado nessa deslealdade de ficar acreditando numa mentira. Né? Que isso vai criando uma casca de mentira. É por isso que Jesus quebrava o pau dos fariseus na Bíblia. Por isso que Jesus quebrava o pau com eles, porque eles falavam da lei, mas não viviam. Por fora eram bonitos, eram belos, mas por dentro eram podres e fétidos. Então, não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Então, esse foi nosso ensinamento. Ficou alguma dúvida, pergunta? Não? Todo mundo quer ir embora, viu? Mas não pode sair com dúvida daqui, porque eu tenho a minha fala, que nas minhas afirmações, quem ficar e sair com dúvida daqui vai ficar sem dormir até a próxima. Não entendi. Sobre o episódio de Gaia, Alexandre, quem foi que foi lá desligar? É isso, dona Rosa? A gente estava em oração aqui, né? E na oração a gente teve uma emoção assim, todo mundo subiu lá. A gente abriu todas as janelas da casa, não acendeu luz nenhuma, né? Foi uma experiência, entre outras coisas, né? Se a gente fosse contar aqui, ficava o dia inteiro. Tem a história do rebanhão, né? Vou contar essa do rebanhão. Do rebanhão, que debaixo do palco tinha uma emenda de um fio que era impossível alguém desconectar, né? E durante o encontro, no meio do evento, lá esse cabo foi rompido, apareceu um ser estranho. O seu Geraldo estava lá, eu não estava ainda, né? Que o inimigo tenta atrapalhar a obra de Deus, mas ele não consegue, né? Ele só tenta dar os shows dele, né? Mas Jesus põe ele para bater em retirada. Né? Mais alguma pergunta? Não? Então, assim, eu vou passar um trabalho para vocês da escola de formação. A gente sabe que ao longo da história da igreja tiveram vários concílios. Os primeiros concílios foram para combater determinadas heresias que surgiram na igreja, né? Então, qual que é o trabalho que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar sobre 3 heresias que aconteceram e que foram principais, né, para ferir o credo da igreja, né, para ferir a fé da igreja. Então nós vamos pesquisar sobre a heresia de Fotino, F-O-T-I-N-O. Eu estou pondo meu nome. Sabélio
Sabélio, e Ário. Iário. Ário. A-R-I-O. Já tá boa na planta, tá, tá boa. Isso. Esses três, né? Essas três pessoas que propagavam algumas heresias a respeito do credo, né? Fotino, Sabélio e Ário. Tá certo? E aí vai entregar que dia? Então, o trabalho pode ser entregue Fazer amanhã. daqui amanhã na Grande Serra. Daqui 15 dias, sábado que vem, no próximo sábado, Dia 1º, então dia 8. dia 8. Dupla de quanto? Pode ser feito em grupos de até 4 pessoas. Tá? Então, é para vocês fazerem uma pesquisa, trazerem elas digitadas, né? Só não vale copiar do site. Você quer fazer parte do grupo? É. Só não vale copiar dos mesmos sites, é para pesquisar, né? Para pesquisar. Né? É isso, daqui 15 dias, tá bom? Bora! Então vamos rezar. Hoje eu passei 10 minutos, na verdade foram 5, porque a gente começou 5 minutos depois, porque tinha chegado pouca gente. Mas eu peço desculpa pelos 5 minutos que eu passei. Não, Que valeu a foi por pena. minha conta. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode procurar a gente, tá? Pode procurar a mim que eu me exponho a esclarecer. É isso, né? Lista de presença. Ô, Regina. A Lenita deixou a lista de presença.